memória da Laura Spellman. Então, eles analisaram a sociedade. O Kingsley Davis analisou a sociedade e descobriu certas coisas que foram realmente pioneiras no campo da sociologia. Como é que funciona mesmo a sociedade? E ele descobriu, né, observou que existem na sociedade dois tipos de grupos. Os grupos primários e os grupos secundários. O que é um grupo primário? O grupo primário é sempre um grupo, digamos assim, bastante parecido com essa realidade chamada família. Ou seja, a pessoa é importante para a outra, tem relação, como a relação de pai e filho, relação de irmão e irmã. Veja, e essas relações elas são perenes, elas são significativas. Nos grupos primários, as relações são assim. Por exemplo, um pai, ele continua pai mesmo depois de morto. Né? São relações perenes, elas realmente são significativas e a pessoa que participa de um grupo primário, ela se sente emocionalmente vinculada, ela se sente realmente pessoa. Enquanto no grupo secundário, né, que a gente pode sempre dizer que é um grupo secundário, o tipo relacionamento empresa, relacionamento comercial, entre cliente e o vendedor, etc. Nos grupos secundários, a pessoa é um número. Ela tem uma relação, mas não é significativa. A pessoa é um CPF, simplesmente. Né? Ela é descartável. Ela pode ser demitida a qualquer momento. Né? Enquanto no grupo primário, um pai é pai mesmo depois de morto, no grupo secundário, você hoje está aí, daqui a pouco você é demitido, dão um chute em você e você não significa mais nada. O que acontece? O que dá verdadeiramente estabilidade a uma sociedade, né, são esses grupos primários, onde as pessoas se sentem vinculadas, elas são significativamente vinculadas. Se você for olhar para a sociedade romana antiga, né, embora fossem pagãos, havia, né, os clãs, né, as gens romanas, as pessoas tinham relacionamentos, tinham alianças e tinham significado uns para os outros. Claro, a família romana era muito assim, se a gente for comparar hoje com aquilo que a gente vê, né, que o cristianismo revelou a respeito da família natural, a família romana tinha coisas assim muito precárias, mas mesmo assim, as pessoas, inicialmente, lá na época da República Romana, as pessoas tinham significado umas para as outras. Acontece que com a depravação do império, né, as pessoas começaram a ser cada vez mais número. Não tem mais o vínculo familiar, as fidelidades, as alianças. Né? Ou seja, já era um mundo pagão onde certas virtudes eram mesmo precárias, sempre foram. Né? O pudor, a castidade, essas coisas, assim, no mundo romano, sempre foi uma coisa meio precária. Mas tinha um certo sentido de família, originariamente. Né? Com a decadência do império, né? A depravação sexual, a vida vivida de forma devassa, as pessoas começaram a perder o vínculo umas com as outras, etc, etc, e perderam o vínculo, perdendo o vínculo familiar, o vínculo de clã, de tribo, de gens romana, perdeu-se o patriotismo, né? Ou seja, aquilo que fazia com que o Império Romano, de certa forma, ficasse de pé, né? O cidadão romano. Então, aquilo lá caiu de podre. Caiu de podre por quê? Porque ninguém estava mais interessado em defender absolutamente nada. Defender o quê? Defender quem? Que pátria, entre aspas. Essa foi a dificuldade. Então, veio a queda. Veio a queda do Império Romano. E claro, com os bárbaros, houve um período bastante caótico, mas quando as coisas começaram a se reorganizar, o cristianismo, que foi crescendo, que foi convertendo as pessoas, o cristianismo começou a moldar a sociedade toda na base da família. Ou seja, porque no fundo, a igreja é uma família. E o que Jesus veio fazer nesse mundo foi fazer uma família. Né? Então, por exemplo, conquistas do cristianismo. Por que é que você pega um sociólogo como o Rodney Stark, ele mostra por que é que o cristianismo, no início, ele fez um imenso sucesso, principalmente entre as mulheres. Exatamente por causa da libertação que o cristianismo significou para as mulheres. Né? Na sociedade romana,
a mulher, ela tinha um papel tão subordinado que o pater familias romano, ele tinha poder de vida e de morte sobre a mulher e sobre os filhos. Então a mulher era mais ou menos coisa. Quando com o cristianismo vem a proibição, o pater familias não tem mais poder de matar as mulheres. Ele não pode mais matar sua mulher, ele tem que ter uma mulher só, não várias. Isso é importante. Veja, essa coisa, o pessoal diz assim, isso é uma bobagem cristã, essa história de matrimônio monogâmico, não sei o quê. Foi uma grande conquista que libertou as mulheres, por quê? Porque quando um homem tem várias mulheres, então mulher não tem a mesma dignidade de homem. Me desculpe, não pode ser. Um homem tem 5 mulheres. Como é que elas vão ter a mesma dignidade que ele? O pessoal, hoje em dia, ficam querendo descobrir coisas novas, a polirrelação, não sei o que, etc e tal, isso, aquilo, para quebrar, né, o matrimônio cristão, monogâmico, não sei o que, etc e tal, como se o vínculo entre homem e mulher fosse uma opressão. Na verdade, é uma grande liberdade. A liberdade para amar. Mas a liberdade ela existe se existe aliança. Se você não tem aliança com ninguém, você não ama ninguém. Você usa as pessoas e descarta. As pessoas são descartáveis. Então, quando o pessoal fala assim, existem novos tipos de família, eu advogo, eu defendo novos tipos de família, não a família tradicional. Se você for olhar a diferença, esses, aspas, novos tipos de família, não são famílias de forma alguma, porque são grupos secundários, onde as pessoas são descartáveis. Ou seja, hoje você tá, amanhã não tá. Hoje você fica, amanhã você não fica. Hoje você tem compromisso, amanhã você não tem. Como que isso é um novo tipo de família? Sociologicamente falando, se você for olhar na coisa, na res, na realidade lá fora, não como flatus votis, simplesmente uma expressão de palavra, né? Aquilo você pode chamar de família, mas tudo bem. Você pode também chamar uma colmeia de abelhas de família, mas aquilo não é família, né? Você pode chamar um cardume de peixes de família, você pode chamar uma alcateia de lobos de família, mas aquilo não é família. Por quê? Porque não existem as relações espirituais dos grupos primários. Só existe grupo primário com aliança verdadeira quando existe algo espiritual que liga as pessoas, onde as relações são perenes, não são voláteis. Então, você vê claramente que o cristianismo, o que é que ele fez? Ele, no meio do caos da barbárie, foi formando famílias. As pessoas iam se convertendo, aí tem a pequena família cristã, aí foi fazendo alianças, né? As alianças, sei lá, dos mosteiros, as alianças que são as paróquias, as alianças que depois foram sendo os compromissos de aliança feudal, as próprias guildas dos várias profissões, etc., eram todas elas muito baseadas em alianças, era tudo muito parecido com família e com obrigação familiar, né? E foi isso que restaurou a civilização. Ou seja, as pessoas começaram a ter aliança umas com as outras e significar algo umas para as outras. Aí, na Idade Média, nesse contexto, surge o Estado Nacional. Surge nação, ressurge, mais uma vez, pátria. Né? O que é pátria? O que é patriotismo, por exemplo? Né? A palavra patriotismo, ela é uma virtude que demonstra uma devoção. Né? Devoção quer dizer o quê? Uma prontidão para servir. Então você tem devoção, digamos assim, para com seus pais. Né? Então, a virtude da piedade do filho para com o pai faz com que o filho esteja pronto para servir o pai, pronto para estar junto com o pai. Então, a virtude da piedade, prontidão para servir. Ora, essa virtude da piedade, quando aplicada ao país, que é pai ou mãe, como queira dizer, pátria, né? Tem então essa realidade da piedade, da gratidão. O que é que o Brasil me deu? Né? Existem coisas pelas quais nós temos que ser agradecidos ao Brasil, por nós termos nascido no Brasil. Bom, a primeira coisa que me vem imediatamente à mente, de gratidão enorme de ter
nascido no Brasil é de eu ter nascido numa cultura cristã. De ter recebido a língua portuguesa, que é uma língua que tem perfeita capacidade de expressar a verdade cristã. Tem línguas onde é muito difícil expressar a verdade cristã. Sei lá, se você nasce no Japão, se você fala japonês, para você forjar agora expressões que digam toda a carga cultural cristã é difícil, porque aquilo foi criado no paganismo. Não é impossível, mas é uma dificuldade. Nós temos uma cultura basilarmente cristã católica. O que seria se eu tivesse nascido, né, sei lá, num lugar, na Polinésia, numa cultura completamente pagã? Então, o que é que eu recebi do Brasil? Né? O que é que eu recebi dessa cultura? O que é que eu recebi desta identidade nacional? Existe gratidão. Existe alegria de ser quem eu sou. Né? O que acontece é o seguinte, é que isso fazia então com que o Brasil fosse, de alguma forma, né, digamos, uma federação de famílias, as famílias cristãs, as organizações locais, os governos locais, etc, etc. Tudo isso fez com que o Brasil fosse uma grande nação. Então, por quê? Porque era tudo baseado num conceito de aliança, num conceito de compromisso, num conceito de amor, no conceito de ser para o outro, que é tudo aquilo que são os grupos primários. Né? Agora, o que aconteceu é que isso aconteceu com a humanidade, não aconteceu só com o Brasil, principalmente com o Ocidente. O que aconteceu é que durante a Revolução Industrial, o poder financeiro dos bancos e a obsessão pelo dinheiro que foi tomando conta, o poder econômico, né, foi vendo que era muito vantajoso, ou seja, economicamente vantajoso, quando os grupos eram secundários. Ou seja, ao invés de ficar engessado naqueles compromissos familiares das guildas medievais, não, pega as pessoas, torna elas descartáveis, despede quando quiser, explora, faz o que você quiser, e tudo isso, né, virou a cultura. Nossa cultura atual, ela é toda baseada em realidades de grupos secundários. Seja quem é, aspas, capitalistas, seja quem é, aspas, comunista. Por quê? Porque é tudo baseado simplesmente no dinheiro. Né? Então, de um lado como do outro, o que interessa um é ganhar dinheiro, o outro é dividir o dinheiro. Mas, basicamente, a coisa, todo mundo se define a partir da economia. Né? E é evidente, então, que tanto de um lado como do outro, fundamentalmente, o que está acontecendo é o esfacelamento da família. Ou seja, não há mais, né, aquela experiência fundante e fundamental da pertença. Eu pertenço a essa família, eu tenho um vínculo, eu tenho uma aliança e eu tenho um dever, uma obrigação de piedade para com os meus pais, um vínculo, uma aliança com os meus irmãos, uma piedade para com meus filhos. Não, tem mais nada disso. Pai deu trabalho, eutanásia. Filho deu trabalho, aborta. É isso aí, acabou. Tá? Então, é evidente que as famílias vão constantemente se secundarizando. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, vão deixando de ser famílias, porque as pessoas passam a ser números. Né? Porque o que interessa é o dinheiro. Morre um pai, morre uma mãe, você começa a partilha dos bens, acabou a família. É irmão contra irmão. Porque o dinheiro é mais importante do que o vínculo que sobrou. Então, é evidente que se a célula máter da sociedade está desse jeito, o que é que sobra quando você aumenta isso e chega ao nível de pátria? Quem vai ter verdadeiramente piedade para com o Brasil, ou seja, patriotismo? Quem vai ter devoção para com o Brasil, ou seja, disposição para servir, para dar a vida? Se não tem a experiência básica fundamental, não vai ter experiência maior. Não é verdade? Então,
voltemos à pergunta inicial. O Brasil tem salvação?